Boa tarde, meu nome é João Paulo e vim aqui apresentar meu nível 2 da macrotarefa de BMVC. Primeiro eu implementei mais 3 páginas HTML para fazer o CRUD e a criação dos objetos, que são elas a Games HTML, que você lista os jogos lá e lá tem uns botões para criar, né, adicionar um jogo novo, que leva para a página de game, que lá eu crio e adiciono na games.html. E a edit game, que está dentro de um botão em Games HTML, que leva para essa página e nela eu consigo editar as informações que eu já coloquei nos jogos. Agora eu vou mostrar o código que eu implementei as coisas para a criação do CRUD dos objetos, né? Primeiro aqui eu defini uma classe jogo na classe game, né? Que aqui eu tenho as instâncias dessa classe para poder criar os objetos, né? Define o ID do objeto, o title, a description e o cover image desse objeto, certo? E nessa classe eu botei duas funções, que é a toDict, que ela converte o objeto game para um JSON, e a fromDicted, que ela pega instâncias do objeto game do JSON, né? E transforma em objeto game do JSON. Passando aqui para a nossa classe principal, Application, as alterações que eu fiz foram as seguintes. Eu adicionei as minhas 3 páginas no dicionário SelfPages, que foi a Games, ADD Game e a Edit Game. Adicionei 2 paths aqui para achar o JSON e para achar as imagens para botar na capa dos meus jogos. Depois, fiz uma função loadGames, que pega os arquivos do JSON e transforma em objeto game. E depois a função saveGames, que pega os arquivos, os objetos game, e depois transforma em dicionário para salvar no JSON. Agora falando aqui do CRUD dos jogos, eu implementei as funções listGame, que ela pega, lista os jogos, né, e depois joga para o template HTML, que é a nossa página games. A função addGame, ela cria uma nova instância de classe game com os dados do formulário JSON e adiciona na lista e salva, certo? E aqui ela verifica se já existe algum jogo no JSON. Se sim, ela pega esse ID, né, o ID, e adiciona mais um para criar um novo. E se tiver vazia, ela cria do zero o ID, né, para adicionar no JSON, certo? Passando aqui para a função editGame, ela acessa o ID do objeto e atualiza os atributos do jogo diretamente, certo? E depois atualiza no HTML, no template, certo? Envia para o template essa atualização. E a função da letGame, ela é simples, ela pega e deleta o game que você quer, só que antes ela tira a imagem, né, para não dar bug, né, não, né, pra ficar um sistema limpo, e em vez de, tipo assim, deletar só o que está na lista, ele pega, copia essa lista, cria uma lista nova, só que sem aquele objeto que a gente deletou, certo? Agora eu vou mostrar na prática como que funciona o CRUD dos meus jogos dentro do site, né? Quando você chega no site, que a primeira coisa que você vê são quais tipos de jogos que você tem no site, né? E o botão explorar jogos, que é onde estão listados os meus jogos. Eu adicionei aqui já previamente os tipos de jogos que estão lá no início, né, na página inicial, e eu vou mostrar como que funciona o CRUD agora, né? Para a função create, a gente pode adicionar um jogo, no caso aqui, por exemplo, vou adicionar o jogo Call of Duty, vou adicionar a descrição que eu já tinha copiado previamente e o arquivo de imagem da capa do jogo. Temos aqui o jogo adicionado, Call of Duty, a nossa descrição e, né, as opções aqui do CRUD. Agora eu vou mostrar a segunda, que é a Update, que eu posso editar aqui. Então, se eu quisesse colocar um título totalmente novo, sei lá, COD, certo? Ele muda ali e já atualiza na página. Isso serve tanto para a imagem, né, tanto para a descrição também. E se eu quiser excluir esse jogo, é só clicar aqui no botão excluir, ele pergunta se eu tenho certeza e exclui o jogo e atualiza a página. A gente não tem mais esse jogo aqui. E basicamente é isso. Muito obrigado.